E eu já gostaria de chamar para essa conversa e pedir aí, e agradecer, né, a participação da Giane Silveira, nossa especialista em confiabilidade e TPM. E, Giane, se apresente e depois já entre no tema aí. A gente gosta de treinamentos e conversas bem objetivas e práticas. Eu gostaria que você se apresentasse e tocasse a bola a partir de então. Bom dia de novo, pessoal. Eu sou Giane, né? Trabalho aí com a Químia. Tenho mais de 25 anos aí em aplicação de ferramentas de melhoria contínuas em vários segmentos aí dos setores da indústria, né? Vou nessa masterclass aí falar com vocês um pouquinho do TPM, que é uma metodologia muito aplicada hoje nas indústrias em busca aí da performance máxima aí da fábrica. Vou falar especificamente do pilar de manutenção autônoma, a principal ferramenta ali que é a etiquetagem. Claro que nesse tempo que a gente tem não dá para falar de tudo, né? Mas eu vou estar falando um pouco de como aplicar essa ferramenta aí de forma eficiente aí na sua fábrica, tá bom? Então, o que é TPM? TPM, né, é um programa para gestão de equipamentos que ele vem lá de 1950 no sistema Toyota de produção e que evoluiu ao longo desse tempo todo, né? Ela acabou, deixou de ser uma ferramenta que olhava só para a gestão de equipamentos, que cuidava só da manutenção do equipamento, e passou a olhar para a gestão da fábrica. Então, ele passou a se chamar agora, nos tempos mais modernos, né, de gestão total da performance aí da fábrica. Então, o que o TPM busca? Ele busca a máxima eficiência do seu sistema de produção, eliminando as falhas, eliminando as perdas, né, buscando entregar com a qualidade, no tempo certo e no custo adequado. Então, é sempre muito importante pensar aí nessas três perninhas, porque entregar de qualquer forma não quer dizer que você está tendo melhor lucro, melhor retorno do que era para você ter. Ô, Fábio, eu acho que era bom você colocar seu fone aí no mudo, porque o celular está... Ok, então, Giane, está no mudo, vamos lá. Ok. Ele também, né, então, quando a gente fala em eliminar todos os tipos de perdas, a gente está falando em eliminar perdas tanto de equipamento como perdas do processo, perdas que vêm lá, por exemplo, do meu PCP, que não programa de uma maneira mais eficiente, ou uma perda que vem lá do meu estoque, né, que faz a distribuição de matéria-prima, ou da minha entrega, né, o quanto eu gasto, né, qual é a melhor forma também de transporte. Então, quando eu estou falando de uma performance total, estou olhando para a cadeia como um todo. Para vocês terem uma ideia, a gente também está falando de perdas que vem lá do meu planejamento de longo prazo, de demanda, do meu setor de vendas, né, que acabam olhando para tudo isso e utilizando melhor os nossos ativos da fábrica. Maximiza a vida útil de equipamentos. Então, quando a gente está falando em maximizar a vida útil de equipamento, a gente não está falando só de tirar o nosso equipamento de uma curva de deterioração forçada para uma curva de deterioração natural, mas a gente também está falando em fazer um pouco de engenharia de manutenção. A partir do momento que eu estabilizei o meu equipamento, eu já consigo produzir no tempo adequado, eu escolho o momento da parada do meu equipamento, eu também posso escolher componentes com maior performance, né? Eu vou dar um exemplo muito atual, né? Todo mundo fala de, por exemplo, motores de alta eficiência. Por que eu vou utilizar um motor de alta eficiência? Eu vou utilizar um motor de alta eficiência porque eu quero trabalhar minha perda de energia, quero consumir menos energia elétrica. Então, eu estou usando um equipamento mais eficiente. Quando eu falo de um cilindro, eu posso, em determinados tipos de aplicação, em vez de usar um cilindro ali que eu tenho que trocar ou fazer a manutenção ali das vedações uma vez por ano, que eu vou usar, por exemplo, um sistema magnético, porque compensa eu colocar esse sistema magnético, não tem atrito ali, não tem desgaste, né? Como eu já falei, abrange todos os setores da empresa e ele é muito bacana porque ele envolve todos os funcionários. Então, a gente não tem mais aqueles problemas de atrito, né,
de a manutenção puxa para um lado, a produção puxa para o outro, a qualidade puxa para o outro, então quem que é o culpado do problema? Não. Uma vez que todo mundo está dentro de um mesmo programa, todo mundo empurra o barco, né? Tem aquela mentalidade de eu quero ter a performance, o melhor custo, a melhor qualidade. Como eu expliquei lá no começo, né? Então, perda, na visão do TPM, é tudo aquilo que sai de uma condição ideal. Então, você imagina que lá no seu standard, você falou que a sua produção, ela tem que sair em 2 horas. Você falou que você vai produzir 1 tonelada em 2 horas. Mas você produziu 1 tonelada em 4 horas. Essas 2 horas a mais que você saiu do seu standard, porque você teve uma quebra, porque você teve um ajuste, porque você teve velocidade reduzida, você teve um problema com componente, vários tipos de problema, é o que a gente considera de gap, é a falha, é a perda que você tem. E tem perdas que elas não são muito visíveis, né? Então você vê que eu falei para vocês assim, ó, você produziu em 4 horas em vez de 2, porque você teve parada de equipamento, porque você teve ajuste, porque você teve um componente com defeito. Só que tem aquela perda que você está falando assim, olha, eu levei o dobro do tempo com a minha equipe lá parada, produzindo com baixa performance. Isso também é custo. Isso aumenta o custo do meu produto, né? Eu estou falando que eu tive problema. Uma vez que eu tive quebra, ou eu tive ajuste, algum componente meu foi produzido com defeito. Então, eu também tive uma perda embutida aí de qualidade, que usou o quê? Os meus recursos energéticos, que usou os meus recursos, né, como matéria-prima e componentes, que às vezes são custos que não estão ali, né, que a gente está falando só da parada, mas que também estão imbuídos nisso aí. Então, toda essa diferença é o que a gente chama de quebra, de falha, é o gap, né, é o que está fora da condição ideal, e é isso que o TPM vai olhar e vai trabalhar aí ao longo do processo com todos os seus pilares. Então, onde estão as perdas, pessoal, da cadeia produtiva? Né? Se vocês olharem a casinha, o processo produtivo, ele está ali no meio, ó, onde eu estou falando ali de equipamento, mão de obra e processo. O fornecedor está fora da casinha. E a gente, às vezes, acha que o fornecedor não gera perda para a gente. Mas, às vezes, se a gente não tem uma especificação correta do componente, a gente não entende o nosso processo como um todo, a gente acaba tendo perdas que são induzidas pelo fornecedor. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem ali aquele perfume Rolon, né? Você tem um equipamento que faz ali o recrave, né? Que coloca ali a esfera dentro desse frasquinho, né? E ela passa por um processo de invase, dentro do processo de invase vai para essa máquina que vai fazer o recrave. E aí você tem essa esfera. E tem o frasquinho, que também veio do fornecedor. Quando você vai fazer o recrave dessa esfera, você faz como? Você faz sob pressão. Se o frasco não vier com a espessura correta, vier com o material mais mole, o que vai acontecer nesse processo? A hora que você recravar, a esfera vai apertar ali o frasquinho e o frasquinho vai amassar. Então, você vai ter uma perda que foi induzida, que veio de lá, porque você não especificou, você não conhecia corretamente seus equipamentos, não especificou corretamente para o seu fornecedor, e veio esse problema para você. E tem um problema que também vem, que não é gerado por você por uma especificação errada. Exemplo, a esfera do Rolon, quando ela é produzida, ela tem um pozinho. Se essa esfera não vem limpa e você aceita desse jeito, o que vai acontecer? Esse pozinho, na hora que você vai produzir, vai para todas as partes aí do seu equipamento, gerando uma deterioração forçada. Então, quando você está falando ali de perdas que são introduzidas no seu equipamento e na sua mão de obra, não necessariamente vieram do seu equipamento, é porque o seu equipamento está com problema. Então, o TPM vai trabalhar tudo isso daí, né? Então, quando a gente está falando ali de equipamento, a gente está falando da deterioração forçada, das quebras, que elas acontecem no momento que não é para acontecer, de componentes com baixa performance, daqueles paliativos técnicos que a gente utiliza para entregar uma produção e passa a ser permanente, fica ali, de mão de obra, né, que não sabe
fazer um ajuste correto, leva o dobro do tempo fazendo ajuste e reajuste durante o processo produtivo. A gente pode estar gerando mais refúgio, né? O subproduto, que é aquele que vai para uma segunda etapa de produção, pode não estar com qualidade, ter que voltar para o seu processo produtivo. Então, são N perdas que acontecem aí dentro do seu processo produtivo que te levam a fábrica para um custo maior, uma performance não adequada e te coloca aí numa situação de ruim, né? Num mundo de globalização, onde o custo ele é super importante. Como é que o TPM trabalha isso? Ele faz isso em 6 fases de implementação para atingir a quebra-falha zero. No passo 1, a gente trabalha muito isso que está aí nas 3 primeiras caixinhas ali, né? Que é a estruturação das condições básicas, cumprimento da condição de uso e restauração do equipamento. Então, estruturar as condições básicas é entender, né? Para que seu equipamento foi feito? Foi feito para produzir o quê? E como, em qual condição, né? Então, eu estruturo, eu entendo as condições básicas, eu estabeleço as condições básicas. A partir do momento que eu estabeleci condições básicas, eu também sei condições de uso. Então, se uma máquina foi feita para trabalhar 100 por minuto, é 100 por minuto. Uma tonelada por hora, é 1 tonelada por hora. Se eu coloco 200 por minuto, ou 1,5 toneladas por hora, o que eu estou fazendo? A minha máquina pode até tirar esse produto, mas com baixa qualidade, ou forçando todos os meus componentes, levando a minha máquina para uma quebra antes do tempo que era para acontecer, porque não foi feito para aquilo. E a restauração, gente, ela é super importante, porque quando você chega numa máquina que nunca foi implementada, não tem metodologia nenhuma de manutenção, o operador não é aquela pessoa que cuida da máquina, você encontra muitas falhas latentes ali, muita deterioração. E se você não restaura, você vai controlar o quê? Né? Que são as caixinhas que estão ali do lado de lá. Então, você elimina a deterioração, né? E você tem que estabelecer um controle, porque à medida que você consertou, você não quer que o seu equipamento volte a quebrar, porque você está operando errado ou porque você não tem um processo de manutenção adequado. Então, primeiro você restaura e aí você estabelece a medida de controle. E aí, nesse momento, a gente está falando de aumentar o ciclo de vida para quê? De pontos fracos, aí, mais voltado a pontos fracos de projeto. Mas por quê? Primeiro eu quero levar meu equipamento para a condição, para a curva de falha, né? Para a minha curva PF de deterioração natural. Para depois aumentar a vida dela. Vou estudar o que eu faço aqui para que meu equipamento dure mais. Os equipamentos e componentes críticos são aqueles que param o meu processo como um todo, né? São aqueles que eu não posso parar de jeito nenhum, porque senão eu não consigo produzir. É diferente de uma esteira, que você pode ir tirando manualmente, né? Se falhar o seu sistema de invase, uma válvula de invase que não dá para você isolar, por exemplo, você vai ter que parar o seu processo todo. Então, os componentes críticos é feita uma avaliação para que você tenha um cuidado especial com eles. Já indo lá para a fase 2, né, que vai ter, são 6 fases, mas eu não vou falar de todas para vocês, a gente começa a estudar os pontos que provocam deterioração forçada. Lembra que eu dei o exemplo para vocês do pozinho da esfera, né, que vai gerar uma deterioração em todos os seus componentes rotativos, você cria um abrasivo ali, mas também tem pontos que provocam deterioração forçada, que faz parte do seu próprio processo e que você também tem que pensar numa medida para que o seu equipamento não se deteriore. Na indústria de plástico, por exemplo, quando você faz ali a formação do filme, você gera ali o ozônio, e esse ozônio, se você não tiver um sistema adequado ali de exaustão, você vai contaminar todos os seus componentes. Então, vai acabar com o isolamento de cabo, com sensores e com componentes rotativos também, tá? E a gente não... E isso é um ponto fraco ali, né? Pode ser um problema da máquina, um ponto fraco de projeto. Então, mesmo que o seu equipamento esteja consertado, sendo operado da forma adequada, você tem uma falha ali que precisa ser repensado no equipamento. O equipamento precisa ser projetado de uma forma diferente para que você não tenha aquela perda. E a gente não pode deixar de falar da capacitação e da elevação aí da capacitação técnica, tanto da equipe operacional como da equipe de manutenção, porque
Porque muitas falhas que a gente tem são induzidas, porque eu não sei operar direito, porque eu não sei fazer manutenção direito, não sei ajustar direito, e aí gera uma quebra, né? Ou gera falha durante o meu processo produtivo. Como é que o TPM faz para implementar tudo isso, essas 6 fases? Então, não é uma pessoa só que faz tudo, né? São 8 pilares, tá faltando o pilar de qualidade aí que eu acabei não colocando no slide. Eu vou falar desses 5 principais para você, a interação, mais especificamente aí dos 4, que são os 4 pilares básicos, que quando a gente começa a implementar, eles não podem deixar de estar funcionando junto em algum determinado momento, tá? Então, a manutenção autônoma, ela vai monitorar as condições do equipamento, vai capacitar o operador. A gente vai fazer nesse primeiro momento com que o operador sinta que a máquina é dele, que ele cuide daquele equipamento, que ele faça com que seu equipamento seja utilizado da forma correta, né, na velocidade correta. A gente também vai fazer com que o operador ele seja, assim, muito bom em identificar anomalias. Então, só de olhar para o barulho do equipamento, ele vai saber que tem um problema. Se ele olhar para a temperatura, ele sabe que tem um problema e que precisa ser trabalhado rapidamente para que o equipamento não entre em falha. Quando a gente está falando ali de manutenção planejada, a gente está falando de entender quais são os componentes críticos, a gente está falando de restaurar e prevenir que a deterioração volte. Então, eu consertei, olha, eu limpei, eu estou inspecionando, eu restaurei, eu estou utilizando o meu equipamento da forma correta. Muitas empresas acabam implementando a manutenção autônoma antes, sozinho, como esse pilar, né? E isso pode ser feito? Claro, gente, pode ser feito. Funciona? Funciona. Eu vou ter resultado no início? Vou. Mas eu posso ficar só com a manutenção autônoma? Eu não posso. Por quê? Porque uma vez que eu fiz a restauração do meu equipamento, eu tenho que estudar o meu equipamento, entender os modos de falha do meu equipamento e eu tenho que falar para ele assim, poxa, nesse ponto aqui, esse é o controle que eu tenho que ter. Então, eu preciso, às vezes, ter um controle de temperatura, eu preciso ter uma inspeção, ou eu vou monitorar a vibração, né? Então, qual é o controle mais adequado, que tem o custo-benefício de manutenção mais adequado para aquele ponto não volte a se deteriorar e quebre antes do previsto. Então, conforme o seu programa de manutenção autônoma anda, a sua manutenção planejada precisa andar junto. Então, aí a gente está falando que o operador sabe ajustar, entende, identifica problemas, mas a gente está falando ali, por exemplo, que a manutenção não dá resposta para isso, porque ela não mantém os equipamentos. E quando ela põe a mão no equipamento, que isso também é muito comum acontecer dentro do processo produtivo, o manutentor acaba introduzindo uma falha. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um manutentor que não tem muita experiência, não entende nada de um sistema de lubrificação, por exemplo. Ele vai lá e vai lubrificar um rolamento. Quando ele coloca ali a graxa no rolamento, ele coloca a graxa em excesso. Para ele, aqui tá bom, né? Porque ele não entende todo o processo. E aí a gente acaba introduzindo 2 falhas aí no nosso processo. Uma é que o excesso de graxa vai pegar todo o pó que está externo ali no ambiente, vai colocar isso na graxa e vai gerar um abrasivo e você vai ter aí um dano nas suas pistas do rolamento. O outro problema que você vai ter é que você vai ter um aquecimento do seu rolamento, porque você está com uma pressão maior ali, você está com mais graxa do que é para ter dentro do rolamento. Quando você gera esse aquecimento, o filme já não é formado da forma adequada. Então, da mesma forma que a sujeira, você gera também ali uma falha, né, do seu filme de lubrificação, que vai fazer com que o seu rolamento dure menos. Então, a capacitação também da sua equipe técnica de manutenção é super importante. E aí, tem aquelas falhas, pessoal. Falhas e perdas que a gente não sabe de onde vem. A gente não sabe como é que elas acontecem. É aí que entra o pilar de melhoria específica. Identificando as perdas, estudando qual é o melhor custo-benefício, e aí a gente fala que a gente tem que ter uma árvore de perdas, né, que cuida não só das perdas de volume de produção, mas das perdas de custo, né, e também de controles, e que isso tudo vai estar vinculando aonde? Vai estar vinculado ali nas metas da empresa. Quanto eu tenho que reduzir de custo,
quanto eu tenho que aumentar de produtividade, né? Quais são as perdas que eu tenho no meu custo de produção que precisam ser tratados. Então, o pilar de melhoria específica, ele identifica, ele entende as perdas, né? E ele trabalha tudo isso, né? Sistematizando a melhor forma de montar os grupos e aquilo que vai trazer o benefício para a empresa. E também trabalha naquelas pequenas perdas, dando capacitação, porque, olha, o TPM, gente, isso é super importante. O TPM não é para ser feito por equipes de especialistas, não é para ser feito pelo pilar, né, pelo grupo ali, né, que é o comitê de implementação. Não é para ser feito pelos líderes. A gente quer que o TPM seja levado lá para o chão de fábrica. Então, a gente quer reduzir esse nível, né, para atuação das perdas, para atuação, para resolver o problema. Então, se eu tenho que andar vários níveis para conseguir resolver o problema, ele demora muito e a minha perda não deixa de existir. Então, a gente quer que o operador resolva, a gente quer que o manutentor resolva. Então, o pilar de melhoria específica então, também trabalha capacitando no início essas pessoas para que elas entendam as perdas, de onde elas vêm, e deem ferramentas simples ali de tratamento de perdas para que o próprio operador e o próprio manutentor comecem a estudar e a eliminar as causas básicas ali das suas perdas simples, né? Diferente das grandes perdas, que as grandes perdas são perdas complexas que precisam de um grupo multifuncional aí para estudar da onde ela vem. E aí, a gente está falando da educação e treinamento. Então, vocês viram que eu já dei um exemplo aí, né, de que por que é importante treinar, mas tem uma coisa que não é muito implícita, né? Mas imagina que você treinou esse operador, você treinou esse manutentor, e eles ficaram super espertos. Aí ele fala assim, poxa, tá, agora eu vou para o mercado. O que aconteceu com o conhecimento que você deu? Com a capacitação que você deu para essa equipe? Foi embora junto com as pessoas, ou porque mudou de setor, ou porque foi embora da empresa. Então, quando a gente fala de ter um pilar de educação e treinamento, além de elevar a capacitação, entender quais são as competências necessárias, né? Ele estuda treinamentos, não aqueles treinamentos que estão na ISO, né? Que são os obrigatórios. O meu eletricista precisa ter um treinamento de NR10, precisa ter um treinamento de NR33, né? Ele vai ver treinamentos que estão voltados ao quê? Ao conhecimento e à habilidade, porque são as pessoas que põem a mão na máquina. E vai fazer com que esse conhecimento fique dentro da empresa, porque vai ser um sistema estruturado. Então, se eu tiver um novo funcionário lá, eu sei quais são os treinamentos básicos que ele precisa ter dentro de uma matriz de habilidade. Ele vai ser capacitado em cima disso, porque eu tenho todos os meus treinamentos estruturados e os meus instrutores, e vai ser fácil essa movimentação, né? De colocar uma pessoa nova ou de movimentar uma pessoa. E a gestão antecipada está aí, pessoal, porque dentro de uma empresa, as empresas, a gente teve muito conhecimento aí dentro dos outros pilares, certo? Consertamos equipamento, consertamos ponto fraco de projeto, né? Educamos as pessoas, aí eu quero pôr um produto novo na empresa, um produto novo dentro de uma máquina. Aí eu não estudei todos aqueles aprendizados que eu tive e eu coloco dentro de uma máquina que não é para ter. O que vai acontecer? Eu introduzo de novo aquelas perdas e eu passo a ter baixa eficiência. Então, quando a gente fala em gestão antecipada, a gente está falando em entender todos esses aprendizados antes, e quando eu colocar um projeto na minha fábrica, seja de um novo produto, de um novo equipamento, isso vai estar incorporado no meu projeto, né? Se eu colocar um equipamento novo, por exemplo, e eu tive que colocar uma proteção, fazer uma adequação no meu sistema de exaustão, fazer uma adequação no meu sistema de recrave, né, ou de invase, isso já tem que ter vir pronto, né? E se você não negocia isso antes com o fornecedor, né, você depois não consegue cobrar isso dele, porque não estava previsto ali nos custos, e o custo vem para onde? Vem para dentro da fábrica, e você acaba tendo que pagar novamente pelo conserto, adequação de todas aquelas falhas de projetos que tinha nos equipamentos ali em sistemas parecidos. Aí a gente tem o EHS, que cuida aí da toda a parte de segurança. Não é que ele não está vinculado com os outros pilares. Ele tem também aí uma atividade muito forte no passo 1, com o pilar de manutenção autônoma. Tem a parte de sistemas de apoio, a gente está falando de PCM, PCP, planejamento de demanda, vendas, né, estoque, almoxarifado, spare parts, né, que é a parte de estoque de manutenção.
Está tudo embutido aí dentro, que também tem uma interação muito forte, mas eu não vou falar para vocês agora nesse momento. E tem a parte de gestão de qualidade também, tá? Que não está aí aparecendo, mas é um dos pilares. No pilar de manutenção autônoma, pessoal, a gente trabalha em 7 fases. Então, são 4 fases para implementação, sendo 7 passos, né? Aonde que a gente vai estar entrando nesse momento? O que eu vou estar falando aí para vocês? Eu vou estar falando para vocês, na parte que é o passo 1 de manutenção autônoma, limpeza e inspeção, de uma ferramenta específica, que é a etiquetagem. São 4 ferramentas que são utilizadas, né, que são chamadas dos 4, são mais que 4, tá? Se a gente colocar os outros pilares. Mas no de manutenção autônoma, a gente chama que esses são os 4 tesouros que acontecem durante a implementação do passo 1. Mas eu vou estar falando com vocês hoje do processo de etiquetagem. Por quê? Porque o processo de etiquetagem busca aquela primeira fase lá, que é eliminar a deterioração forçada, é estabilizar o intervalo entre falhas. Então, eu quero restaurar o meu equipamento, então eu quero identificar, quero conhecer as condições básicas, identificar o que está fora da condição básica, que é uma anomalia, restauro isso e estabeleço medidas de controle para que não volte a quebrar. Então, se vocês olharem aí, nessa fase 1, é estabilizar o intervalo entre falhas, tá? E eu já começo a trabalhar com o meu operador a capacitação. Então, veja que eu estou falando que no passo 1, ele tem que ser capaz de identificar o que é normal do que é anormal, né? Então, ele tem que identificar a normalidade e ele tem que saber tratar essas anormalidades, tanto ele quanto o técnico de manutenção. O que é a limpeza e inspeção, pessoal? A limpeza e inspeção, ela consiste na limpeza total das poeiras e sujeiras concentradas no equipamento, mas com que objetivo? O objetivo é inspeção. Então, eu não limpo porque eu quero a área limpinha, né? Assim como os 5S, eu não quero implementar os 5S porque eu só quero a área organizada, eu quero eliminar perdas, riscos, né? Aqui também a limpeza não é para deixar a máquina limpinha, não é porque eu quero a máquina limpinha, bonitinha, pintada. Claro, isso é um benefício, isso vai vir. Mas o meu principal objetivo é tirar toda aquela incrustação de cima para saber se eu tenho um problema. Então, a partir do momento que eu limpei, eu consigo enxergar melhor o problema que eu tenho. E a limpeza, além de possibilitar que eu enxergue melhor os meus problemas, ela vai eliminar deterioração forçada. Então, lembrem do exemplo que eu dei lá do rolamento, né, dos meus sistemas rotativos. Então, imagina um sistema de transmissão por correia. Se eu tiver um monte de pó ali dentro da minha correia, eu vou danificar, além de criar abrasão ali nas polias, na correia eu vou criar ressecamento, eu vou criar uma deterioração forçada. Então, limpar quer dizer que eu vou estar controlando a minha deterioração forçada. Na elaboração de procedimentos básicos, né, também para limpeza e inspeção. Então, à medida que eu vou limpando, eu vou conhecendo o meu equipamento, eu vou também sabendo quais são os processos de limpeza que eu vou ter. E aí eu escuto muitas pessoas falando assim, poxa, mas cria um monte de papel, de documento. Gente, num primeiro momento, é super importante deixar que os operadores e os manutentores, eles criem realmente esses procedimentos, que eles escrevam isso. E por que isso é importante? Porque, à medida que você tem isso na mão, você vai olhar ali para os seus procedimentos já criados, porque o TPM não é fazer TPM. Então, eu não tenho que ter um monte de documento. Os meus procedimentos básicos é que tem que estar adequados. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fiz um checklist de limpeza. Aí, lá no meu checklist de limpeza, está dizendo assim, que eu tenho que limpar todo o setup. Se está escrito lá, o que eu vou fazer com essa atividade nesse momento? Eu vou pegar o meu procedimento de setup, eu vou olhar para esse meu procedimento de setup e eu vou ver se aquelas atividades de limpeza que foram identificadas estão incluídas lá. Se não está, qual é o procedimento que eu tenho que adequar? O meu procedimento de setup. Porque eu não tenho que ter mais do que um controle. Então, lá o meu procedimento de setup vai ter esses pontos de limpeza e esses pontos não vão estar lá no meu checklist de limpeza. Vai estar no controle, mas não no checklist, na atividade que fala limpe isso.
E ele também, né, à medida que eu identifiquei anomalias, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso exposto. Então, eu vou tornar os meus problemas expostos. E eu vou começar a fazer a parte da restauração do meu equipamento, que é eliminar esses pontos de anomalia. O que é anomalia? É tudo aquilo que está fora do normal, gente. É um rolamento travado, é uma sujeira, é um vazamento, é uma guia desalinhada. Então, tudo aquilo que é fora da concepção original, da condição básica do meu equipamento, né, é fora do normal. Então, se a minha linha foi para rodar 100 por minuto e ela está rodando 50, isso também é uma anomalia, né? Está fora da condição básica estabelecida para o meu equipamento. Um grande número de falhas, pessoal, acontece naquilo que a gente chama de falha latente, né? A gente tem muitos problemas que acontecem e vão se tornar uma quebra, porque a gente não dá a menor importância para elas. Vou dar um exemplo para vocês. Um motor. Você tem um motor, está instalado ali no ambiente, mas por algum momento, por algum motivo, seu sistema de ventilação está totalmente obstruído por sujeira ali, por pó. O que isso é uma falha latente. A sujeira é a falha latente. Porque o que você está gerando nesse momento? Você está gerando um aquecimento interno no seu motor, que vai fazer com que o seu bobinado, né, queime ali o verniz, né? O bobinado vai sofrer um aquecimento que ele não está pronto para sofrer, e você pode gerar um curto entre espiras, por causa do aquecimento excessivo do seu motor. Então, o que a gente quer que comece a ser identificado no passo 1? Os sinais, as falhas latentes, aquelas coisas que ninguém olha para elas, né? E que é o que vai gerar uma falha maior. Outro exemplo, a vibração de um rolamento, né? Se eu estou tendo uma vibração num rolamento, ou uma falha de lubrificação, né? Porque geralmente a primeira falha, quando o meu rolamento começa a vibrar, é porque a minha lubrificação ali já não está adequada. Então, se eu já detecto isso, eu consigo trocar o rolamento. Agora, se eu não trocar o rolamento, o que vai acontecer? Meu rolamento vai travar, vai danificar meu eixo. Se eu não olhar para isso, se for um sistema de motorredutor, por exemplo, pode estragar ali a minha coroa pinhão. Então, eu saio de um custo de R$500, que é o rolamento, para um custo de R$250 mil, que é o custo de um motorredutor aí dentro de uma máquina. Então, olhando então, né, expliquei para vocês bastante aí o que é falha latente. Então, vocês têm vários exemplos aqui, ó. Então, são defeitos inconsistentes ou ocultos, para qual a gente não dá nenhuma importância, né? Falta de conhecimento, vibração, ruído, aquecimento, vazamento. Ó, às vezes vazamento, eu trabalhei numa empresa, né, que o vazamento, eles não davam a menor importância para o vazamento. Embora, né, a gente estivesse falando para eles ali do vazamento, implementando a metodologia, mas aconteceu exatamente isso que eu estava falando para vocês. Na verdade, eles gastaram R$450 mil na troca do redutor. Por quê? Começou a vazar, eles não controlaram o nível do óleo, porque às vezes você pode tomar essa decisão de não parar a máquina naquele momento, né? Só que se você não for parar a máquina naquele momento e você sabe que o vazamento é uma falha latente que vai te gerar uma quebra, o que você faz? Você monitora, você controla. Controla como? Controlando o nível do óleo e abastecendo o óleo ali que está saindo, que está indo para o ambiente, além do problema de limpeza e risco de acidente, tudo isso, né? Então, você tem que controlar a falha. E aí se gastou R$450 mil, porque não se controlou o vazamento e o redutor veio a falha, moeu, né, coroa pinhão dentro do redutor. Então, a etiquetagem, pessoal, é tornar os problemas visíveis, né? Então, é feito aí um modelo de etiqueta, que daqui a pouco vocês vão ver como é que é. Quem faz esse processo de identificação? O operador, na medida que ele está andando, ele é a pessoa que está ali mais próxima do equipamento. Então, na medida que ele está ali andando ao redor do equipamento, fazendo a limpeza, né, olhando para o equipamento dele, ele consegue identificar a anomalia, então é por isso que ele precisa ser capacitado nisso, e aí ele gera uma etiqueta. Essa etiqueta, ela pode ser feita tanto pelo operador quanto pelo manutentor. Então, o que ele vai fazer, né? Tem empresas que não podem colocar a etiqueta na máquina. Então, eles vão usar um sistema de gestão visual diferente.
Fábio, volta um pouquinho, por favor. Então, eles vão utilizar um sistema de gestão visual diferente, né? Mas o legal é quando você pode pôr a etiqueta na máquina. Por quê? Porque quanto mais etiqueta você tem na máquina, quer dizer que mais problema você tem. E aí, a própria etiqueta, ela passa a ser uma gestão visual, porque você também consegue ver se as etiquetas, né, a restauração do equipamento, que é o que a gente busca, na verdade, com a etiquetagem, está sendo executado. Então, vocês vejam quanto é importante esse passo de etiquetagem e o quanto a manutenção precisa estar junto. Porque, gente, melhor do que identificar é você restaurar o seu equipamento, porque você não quer ter perda, você não quer ter quebra. Então, se você etiqueta, mas você não tem um fluxo adequado, mesmo que você não tenha um setor de manutenção estruturado para eliminar esses problemas, não adiantou nada você etiquetar e tornar os seus problemas visíveis. Então, você precisa tornar visível, trazer à superfície, mas principalmente eliminar os problemas que foram trazidos aí à superfície. Então, manutenção e produção precisam andar juntos, independente do pilar de manutenção planejada ter sido implementado junto, né, ao mesmo tempo que o pilar de manutenção autônoma, através dessa eliminação. Pego a etiqueta e resolvo o problema. Esse é um modelo de etiqueta, né? Tradicionalmente é usado a etiqueta azul, né, para falhas, né, anomalias que podem ser eliminadas pelo operador. Então, o operador olha para aquilo e fala, poxa, essa sujeira eu posso limpar, então eu vou fazer. Essa troca dessa membrana eu posso fazer, então eu vou trocar. A válvula de invase, por exemplo, que às vezes é trocada no seu processo de setup, eu posso trocar. Então, aquilo que ele identificou e que ele tem capacidade e habilidade, né, conhecimento e habilidade para fazer, ele gera uma etiqueta azul. Aquilo que ele não consegue fazer, ele vai gerar uma etiqueta vermelha e essa etiqueta vermelha vai ser direcionada para manutenção. Essa etiqueta, ela tem vários campos, pessoal. Campo para identificar a etapa que ela está, o número sequencial, qual é a prioridade de execução, né? E qual é o tipo de falha, né? A etapa, ela também identifica ali para a gente qual é o tipo de falha que eu estou tendo, né? Se é uma falha que é de segurança, se é um risco de segurança, se é uma situação de condição básica. Então, são várias etapas aí para você poder preencher essa etiqueta e definir essa etiqueta. Em algumas empresas, eles às vezes optam por os riscos de segurança e meio ambiente serem apontados, né, serem colocados em um outro modelo de etiqueta, uma etiqueta verde, por exemplo. Porque aí ela já serve ali, né, no pilar de EHS para identificar os riscos estruturais, ela vai servir para identificar problemas ali de NRs, como NR12, 1, 6, né? E vai conseguir direcionar melhor, né, esse processo, dando uma prioridade diferente. E aí, se você vê uma etiqueta verde no ponto, você sabe ali que, como no primeiro passo é feito ali um processo de tratamento é uma contenção do risco, você sabe que se tem uma etiqueta verde ali, para colocar a mão ali, você tem que ter um processo, um procedimento adequado. Aqui tem um exemplo, pessoal, a gente vai fazer uma etiquetagem virtual para vocês entenderem um processo, tá? A gente já está quase chegando aí no finalzinho, né, da nossa Masterclass, mas olha para esse equipamento, pessoal, esse daqui é um caso real, é de uma empresa onde a gente implementou aí o processo de TPM na fábrica. Então, olha para esse processo de motorredutor. Quantas falhas existem? Sujeira para tudo quanto é lado. Olha ali aquela obstrução, o exemplo da obstrução do motor que eu falei. Então, ó, você tem ventilação obstruída por sujeira. Ó, além de ter obstrução obstruída por sujeira, a pessoa, né, que talvez não estivesse entendendo bem ali do equipamento, fala assim, vou tirar ali, ó, aquela abertura, tem um tampão ali, vou deixar aberto porque aí vai ventilar meu motor, né? Então, além de ter a sujeira de cima, eu estou introduzindo sujeira por essa variação aí. E aí eu também vou ter um aquecimento interno e posso ter um curto entre espigas aí no meu motor. Fora o risco da pessoa pôr o dedinho lá, né, e se cortar. Eu tenho um cabo de alta tensão, né, porque geralmente motores assim não são
110, 220, né, 440, né, então são motores de alta, e exposto, com isolamento totalmente ali danificado, podendo também gerar um risco. Além de estar totalmente fora da NR10 aí, ó, né, eu tenho um risco de segurança bastante grande, né. Aí eu tenho óleo, mas eu não sei que óleo que tem que ir ali dentro, né, então não especifica o tipo, não especifica a periodicidade, nada disso, muito difícil de controlar, né, se está sendo feita ou não a lubrificação do meu redutor, e aí pode vir a quebra, então isso também é uma anomalia. Aí tenho pintura contaminada em tudo quanto é lugar, né, contaminação em todo o meu sistema, em tudo quanto é lugar, inclusive ali na caixa de ligação. Aí, ó, não sei se o nível do meu óleo tá certo ou tá errado, porque não dá para ver, o visor está danificado. Então, olha quantas anomalias, quantas falhas latentes a gente tem. Ó, o próprio, né, sensor de temperatura aí não mostra se a temperatura está dentro ou fora. Tá vendo? Então, a gente também não sabe se está adequado ou não. Então, a gente vai olhando para isso daí tudo, olha quantas falhas latentes a gente tem e que pode gerar uma quebra aí, ou um acidente em potencial. E é isso que a etiquetagem faz. Então, quando a gente capacita o nosso operador para enxergar falhas latentes, né, e o nosso técnico de manutenção, a gente se torna intolerante a esse tipo de falha. E aí a gente fala, olha, não quero ter esse tipo de problema na minha máquina, porque eu sei que se eu tiver, eu vou gerar uma quebra. Então, pontos para fixar, pessoal. Limpeza é inspeção. A gente tem que expor os defeitos, mas principalmente pegar e resolver os problemas. A gente também tem que identificar os gaps, pessoal. Então, não é porque eu consigo ver só o que está externo, igual naquele exemplo que eu dei para vocês. Volta um pouquinho, Fábio. Aqui vocês estão vendo um motorredutor, tá vendo? No redutor, vocês só estão enxergando o nível do óleo, mas vocês conseguem enxergar o que está dentro? Como é que está a coroa e pinhão já desse equipamento? Então, se eu não tiver um controle preditivo que faz análise de óleo, né, que monitora a vibração desse equipamento, eu tenho que abrir a tampa desse redutor para poder ver como é que está a coroa e pinhão lá dentro, para monitorar, né, para identificar se eu tenho já ali uma deterioração acontecendo ou não, e quando eu vou ter que me preparar, tanto em custos como em tempo de parada, para substituir esse redutor. Pode voltar, Fábio. Então, é isso que quer dizer, para abrir tampas e protetores ignorados, né? Então, a gente tem que olhar para tudo aquilo que está fechado, né? Seja um redutor, seja um sistema de transmissão, né? Um sistema de envase, tem que olhar, abrir e olhar, para ver se você tem uma falha latente ali e também restaurar. Então, a regra número 1, né? A gente detecta para não quebrar. Falhas latentes, ó. Graxa, muita graxa, tampa quebrada, nível de óleo não está visível, né? Então, a gente vai olhar para falhas latentes. Não é que a gente não vai olhar para aquilo que já está quebrado e que já está em deterioração, né? Não, não é isso. A gente vai olhar para isso também. Só que a gente está falando que nesse momento a gente também quer que o operador aprenda a identificar a falha muito no comecinho, né? Que ela seja a falha latente para eu ter tempo de trabalhar ela. Então, a curva PF, por exemplo, de um rolamento, ela é 6 semanas, pessoal. É 6 semanas para a gente agir. Então, se eu consigo identificar a falha de lubrificação, que é aquela falha que está lá no comecinho, né, que começou a aquecer o meu rolamento, eu tenho 6 semanas para agir. Agora, se eu já pegar o meu rolamento numa vibração X, pode ser que eu já não tenha 6 semanas para providenciar a compra, planejar a parada e trocar esse rolamento sem que eu prejudique o meu processo produtivo. Pode ser que ele quebre, né, rapidamente ali dentro do meu processo. Eu não tenha tempo de reagir. Pode passar. Então, reforçando, né, nesse passo 1, então a gente está falando que a etiquetagem vai ajudar a gente aonde? A identificar as deteriorações forçadas, né, as nossas falhas latentes, né, para que a gente saia dessa curva de deterioração forçada e a gente vá para a nossa curva de deterioração normal, né? Então, eu detecto, eu conserto e aí eu estou com o meu equipamento na condição normal, de deterioração de vida útil normal dele. A partir do momento que eu estou nessa curva
que é a vida útil, eu começo a estabelecer o quê? As minhas medidas de controle, né? A medição da condição, uma inspeção, né? Uma manutenção preventiva. Então, essas medidas de controle que eu vou ter, vai fazer com que eu tenha meu equipamento sob controle e que eu saiba o ponto ideal para restaurar. Então, eu restauro e levo o meu equipamento para a condição original. A ideia, depois de tudo isso, pessoal, é sair dessa curva aí de condição original e a gente, dessa curva normal, e a gente passa a ter uma curva onde eu vou ter uma otimização do meu componente. Então, ele vai viver mais do que se ele estivesse dentro da curva PFD. Então, o TPM, ele busca o quê? Quebra falha zero, acidente zero, defeito zero, perda zero. É claro que a etiquetagem não trabalha tudo isso. Então, quando a gente está falando de defeito zero, o pilar de qualidade vai estar aí também. Mas a gente está falando de trabalhar essa primeira curva aí, que é sair de deterioração forçada, restaurar o equipamento, né, e voltar para a condição original dele. Por que implementar o TPM, pessoal? Olha aí os ganhos que a gente pode ter. Super importante, né? A gente pode aumentar a nossa produtividade de 1,5 a 2 vezes o que a gente produz. Então, uma vez que a gente entra numa fábrica onde o OE, que é a performance, né, o indicador que mede a performance da fábrica, fala que está em 40%, significa dizer que eu tenho 2 fábricas lá dentro, que eu posso produzir o dobro se eu eliminar as minhas perdas que estão ali dentro do meu processo produtivo. Eu posso, com os mesmos equipamentos, o mesmo número de pessoas, produzir 2 vezes mais do que eu produzo. A gente reduz os custos de produção em até 30% aí do que é. A gente reduz os custos de manutenção em até 60%. E aí, quando a gente... Aí também, geralmente, é uma preocupação, né? Às vezes a pessoa fala, pô, mas vou reduzir meu custo de manutenção em 60%. A redução de custo de manutenção não quer dizer que a manutenção vai deixar de ter dinheiro. Quer dizer que o dinheiro vai ser utilizado de forma adequada, né? Consertando o que precisa ser consertado, mas também fazendo engenharia de manutenção, utilizando os recursos dela para fazer com que o equipamento viva mais, né? Tenha mais eficiência. Eu gaste menos energia elétrica, por exemplo. Aí a gente reduz os defeitos de qualidade até 75%. Tem aquelas coisas que a gente, né, são até imensuráveis, como acidente zero, contaminação zero e autonomia. Isso não tem preço, né? A gente coloca tudo visível, né? Então, para o TPM, quando a gente identifica, a gente tem a visibilidade aí das possibilidades de ganho. Então, a gente diz que dentro de uma fábrica a gente tem um rio de dinheiro que pode ser capturado aí, é uma oportunidade de ganho. E a gente tem credibilidade, gente. Por quê? Porque se eu consigo entregar no custo certo, né, com a qualidade adequada e no tempo correto, o cliente vai querer comprar da gente. Vai querer comprar da gente por quê? Porque eu vou entregar, ele sabe que a gente vai entregar. E aí, algumas dicas para vocês, né? Se vocês começarem a implementar aí o TPM na fábrica de vocês, coisas que são muito comuns de acontecer, né? O programa TPM, ele deve ser algo que vem lá de cima, sabe? Ele tem que fazer parte do sistema de gestão da empresa. Se ele vem lá do setor de manutenção para aplicar no setor de produção, é muito provável que você não vai conseguir dar continuidade no seu processo. E se ele vier do processo de produção e querer implementar nos outros setores da fábrica, você também não vai conseguir fazer isso andar, porque ele é um programa setorial, né? E as pessoas, elas buscam as metas, né? E aquilo que está sendo cobrado dela e que vem de lá, na cascata da alta direção. Se você também não tiver a área de manutenção organizada para trabalhar na hora que você for implementar, isso também é um problema muito grande, né? Que é o que eu estava explicando para vocês. Num primeiro momento, vocês viram quantas falhas tinham só naquele sisteminha de motorredutor? Aquilo vai gerar um monte de etiqueta para a manutenção executar, né? Aí a manutenção não executa, ela vai lá e não faz, porque ela não está organizada, e eu já vi isso muito acontecer, né? Então, está muito acostumada a trabalhar no quebra-conserta, ela não tem tempo de ir lá e resolver etiqueta, porque ela está trabalhando na quebra que aconteceu da outra máquina. E ela se sente bem fazendo isso. Então, ela não se organiza fazendo a parte que é trabalhar de forma organizada, aí, planejada, preventiva na frente. Então, se ela não elimina isso e ela não dá importância para isso, o seu programa, além de você continuar tendo os problemas, as quebras e os custos da mesma forma, você desmotiva a sua equipe
que está ali identificando, pondo os problemas visíveis, mas não vê o programa andando, o programa tendo solução. A liderança, ela tem que fazer realmente aquele papel do líder, sabe? De ir lá no chão de fábrica, de ensinar o seu operador a fazer, ou o seu técnico de manutenção a fazer. E não fazer sozinho, né? Não tentar fazer o programa sozinho. Porque muitas vezes vai ter aquela entrega que ele tem que entregar, mas ele não confia no seu time para fazer, e aí ele mesmo vai lá e faz. Ele mesmo vai lá e etiqueta, ele mesmo vai lá e preenche o quadro, né? Mas ele não capacita o operador para fazer. Então, é aquilo que eu falei, a gente, no TPM, a gente não quer que o líder faça, a gente quer que o operador faça, que o manutentor faça. Para quê? Para que a gente ganhe agilidade no nosso processo, a gente ganhe performance, né? Aí, também não existe um controle, um reporte do andamento do programa. Então, cada um faz no seu tempo, na hora que quer, a alta liderança não olha, não cobra. Então, ele passa a não ser ter aquela importância que precisa ter. Então, aí a gente não acaba fazendo com que o programa não tenha aí alcançado os seus objetivos. E não existe a gestão à vista. Então, a gestão à vista é um processo também muito importante aí no programa de TPM. Por que é importante no programa de TPM? Porque ele faz um tipo de gestão por exposição. Está visível para todo mundo. Então, se eu sou líder, eu passo na frente de uma linha e eu vejo que tem alguma coisa ali que não está adequada, eu consigo lá e estabelecer, né, a correção ali do desvio que está acontecendo. Eu consigo perguntar, conversar, fazer com que a equipe interaja. E a própria equipe, tendo um sistema de gestão, consegue se comunicar melhor também entre os turnos, né? Está visível para todo mundo, né? O que tem que acontecer, por que não aconteceu e o que tem que ser feito para acontecer. Então, é super importante aí que isso, que tenha um sistema de gestão. Olá, pessoal, aqui é o Fábio falando novamente. A gente está chegando já ao final, e aí eu gostaria de agradecer aqui, a gente chegou, várias pessoas, algumas pessoas que já realizaram o trabalho com a gente diretamente, que a gente já pôde fazer atividades em conjunto, participaram, a gente agradece a todos. E estou olhando aqui no chat, né? Giane, eu vou selecionar uma pergunta aqui, foi feito pelo Carlos Alexandre, e ele falou assim, como fazemos as classificações das máquinas, A, B, C, segundo aí um desdobramento de custo, né? Como a gente faz a classificação das máquinas? Então, Alexandre, ali no TPM, se a gente for pelo pilar de manutenção planejada, a gente vai ter o que a gente chama de estratégia de manutenção. A estratégia de manutenção, ela vai ter várias ferramentas, uma delas vai ser a matriz de criticidade, que ela é composta por alguns setores, né, que são avaliados em função da qualidade, do custo de manutenção, tempos de parada, segurança, né, então é-se montada uma matriz de criticidade, e aí você tem duas formas, né, o tradicional feito no mercado é fazer aquele mais genérico, que avalia o equipamento. Mas aqui a gente está falando de não avaliar só o equipamento como um todo, a linha de produção como um todo. Então, se eu usar uma matriz de criticidade avaliando, por exemplo, uma subestação de energia elétrica, ela vai ser muito mais importante que uma linha de produção, porque ela para a fábrica toda, né? Mas a gente está falando de descer essa matriz um pouco mais. Então, eu tenho que olhar para essa matriz de criticidade lá para a minha linha de produção, né? E fazer essa avaliação para poder estabelecer os meus tipos de controle que eu vou ter. E o interessante é que quando a gente pratica essa matriz, você não tem mais manutenção para tudo, né? Essa matriz, lá dentro da sua estratégia, pode ser que tenha equipamentos ou componentes, porque tem uma perguntinha lá que fala qual é a sua política de estoque, de redundantes, que vai falar assim que você tem o seu equipamento lá à disposição e que em 20 minutos você troca. Então, por que eu vou fazer manutenção nisso, ou eu vou ficar gastando, por exemplo, um controle preditivo ou uma inspeção, né? Então, inspeção demais, manutenção demais também é custo. Então, quem estabelece para você qual é o tipo de manutenção e como eu vou gastar esse dinheiro,
é a sua estratégia de manutenção, que vai usar algumas ferramentas. Uma delas é a matriz de criticidade. A outra, que não pode deixar de vir junto, é a sua política de spare parts, que vai tratar não só os componentes que você tem dentro da sua fábrica, mas os seus redundantes e os seus equipamentos reservas também. Tá? Não sei se era isso que você queria saber, então lá vai te dar CA, B, C e D, né? Então você vai ter equipamento A, B, C e D. O D é roda até falhar. Deixa eu até verificar aqui o chat. Deixa eu ver, Carlos. Ok, o Carlos. O Osmar está perguntando se é muito importante KPIs, né? De MTBF e MTBR. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta importante. Olha só, os indicadores do TPM, eles são muito importantes, né? Só que não o MTBF e o MTTR pro operador e pro técnico. Então, o que é importante entender? Que no TPM a gente vai ter indicadores de performance, como o OE, como o MTBF e o MTTR, que eles são num nível de liderança. Mas a gente também tem que ter os KPIs, que é levado para a linguagem operacional. Então, se eu estiver falando de OE, que controla, por exemplo, a performance total da fábrica, eu não vou levar o OE para o operador. Eu vou levar a quantidade de produção, né? Quanto você está produzindo por hora? Porque essa é a linguagem dele. E quando eu estou falando de MTBF e MTTR, eu não vou levar essa linguagem para o meu técnico de manutenção. Para o meu técnico de manutenção, que talvez seja um padrinho de linha, eu vou levar o número de quebras, o número de relatos quebra-falhas tratados. Então, eu vou levar para ele o tempo de manutenção que ele realiza a manutenção daquele item. Então, eu vou levar a parcela. Então, é muito importante que seja feito essa cascata de forma correta, porque a gente está falando que quem tem que entender o seu indicador e tratar a sua perda é o operador, é o manutentor, é aquele cara que é o padrinho da linha. A visão gerencial é para traçar os planos mais estratégicos, porque aí você vê a evolução do programa como um todo. E dentro do programa de TPM, a gente não tem só KPIs, né? A gente tem os KIs, que são os indicadores de atividade. Então, além da gente monitorar se a gente está conseguindo atingir a performance da fábrica, a gente também tem que monitorar se a gente está atingindo os objetivos do programa, como resolução de etiqueta, por exemplo, número de loops geradas, hora treinamento, redução dos defeitos. Então, tem vários outros indicadores que são indicadores de atividade. Respondido, Osmar? Deixa eu ver aqui se vê a resposta. Ok, o Osmar deu um perfeito aqui para a gente. Jane, agora, só para a gente finalizar, a gente deu nossos 60 minutos. E eu gostaria de pedir mais 3 minutinhos para vocês. São poucos slides. Eu tinha falado logo no início de uma oferta especial. Aqueles que nos acompanham sabem que a gente tem uma plataforma de treinamentos online. Tem cursos gratuitos, né, lá dentro. O de introdução ao TPM é um que está com o conteúdo ali gratuito. Tem de 5S, tem curso de introdução ao Lean. E mais para frente agora a gente vai estar lançando outros treinamentos. Até porque a pandemia, a gente já tem essa plataforma há algum tempo. E a pandemia fez com que a gente acelerasse os nossos treinamentos também online. E a gente tem várias atividades junto a algumas empresas também, né? Que já tem feito as mentorias conosco. Está aí o endereço na parte de baixo, eadquimia.com.br para vocês visitarem. E nós temos um pré-lançamento que vai acontecer no dia 30, daqui a uma semana, e temos aí uma lista VIP, né? Que a gente falou, o pessoal vai lá, já cadastra o seu e-mail, que a gente vai passando algumas informações aí de uma oportunidade exclusiva, que é algo que eu vou falar para vocês agora, né? Então, assim, a nossa oferta de lançamento, quem nos acompanha, eu falei isso no início, vê que a gente tem materiais gratuitos e também materiais muito acessíveis, né? Para a empresa, ainda mais nesse momento, né? Que as empresas também estão buscando algumas formas diferentes de treinar as pessoas, né? Então, o que a gente vai colocar dentro desse pacote, assim, que a gente falou, né? A gente tem que fazer algo bastante que ajude, né? E que também seja completo, né? Para essa jornada de implementação de boas práticas de manutenção.
Então, o primeiro deles aqui é o nosso curso de introdução ao TPM com certificado. A gente sabe que as pessoas valorizam bastante o certificado e o conteúdo está gratuito. O certificado, a gente coloca um valor para ter acesso a ele. Então, esse curso, que no seu valor cheio sai R$ 187, a gente, nesse pacote, ele está incluído aqui sem custos, né? Teremos também uma sessão ao vivo de mentoria, né? De mentoria coletiva com as pessoas. Então, a gente falou assim, vamos colocar também essa mentoria incluído dentro desse pacote. A mentoria geralmente são equipes pequenas. Quando a equipe começa a ficar muito grande, a gente quebra a equipe para que todo mundo possa colocar a sua pergunta. Então, aqui, além do curso de introdução, também a sessão ao vivo de mentoria. Na mentoria, a gente também tem uma preparação, né? As pessoas assistem, a gente compartilha ali um questionário para colocar as dúvidas, e aí a gente pode trazer as respostas e também alguma informação extra para dentro da mentoria. O que a gente colocou? Em geral, os nossos cursos eles têm uma disponibilidade mais curta, de 1 a 3 meses, mas todos os cursos que eu vou colocar aqui para vocês fica aí disponível durante um ano para acesso ao curso, ao material, e também a gente colocou um outro bônus, além desse, que é o suporte para dúvidas e conceitos. É interessante compartilhar com vocês, as pessoas usam até pouco, elas perguntam pouco lá na plataforma, mas a gente responde, né? A gente responde as perguntas ali, acrescenta mais informações de maneira específica às dúvidas. Então, o suporte fica aí aberto durante 3 meses, né? Também um outro bônus. Outro ponto, né? A Giane chegou a citar a importância que o 5S dentro de um processo de implementação, né? Ele é um pré-requisito, né? Ela falou bastante da questão da limpeza como inspeção e do 5S, não só como limpeza, mas como, né, aquele primeiro ponto para que você enxergue mais anomalias na máquina. Então, a gente falou, vamos colocar também o curso de implementação de 5S, que é um curso que está na nossa plataforma por 126 no valor cheio, e a gente colocou também dentro desse pacote. Esse curso também é a Giane que foi a responsável por ele, né? O que a gente vai colocar também? 2 sessões ao vivo de mentoria específicas sobre manutenção autônoma, né? Então, o que a gente procura fazer? Quando as pessoas, a gente já teve casos assim, a pessoa falou, olha, tem um vídeo aqui, dá uma olhada nesse vídeo aqui e veja o que a gente pode fazer. Então, a gente aproveita dessa interação, né, para que também coloque na mentoria casos específicos. Então, essas 2 sessões de mentoria, geralmente a gente marca com um intervalo de umas 2 semanas, elas, né, para que as pessoas possam fazer o curso. E o curso de manutenção autônoma, ele tem um pouco mais de 5 horas, né, quase 5 horas e meia, né, de material gravado, só de aula gravada, né. O nosso curso lá de introdução ao TPM, lá em cima, ele tem 2 horas e 45 minutos, né, de aula gravada, sem contar aí também aquele momento que a pessoa pega para se aprofundar em algum material que a gente compartilha, né. Então, essas 2 sessões também zerado. E, por fim, e não mais importante, o curso de manutenção autônoma, né, aí com detalhes, com aula, explicando como que faz a lição de ponto, alguns outros detalhes mais a fundo sobre a parte de etiquetagem. Como tem mais de 5 horas gravadas, então tem muito material. E a gente optou por trazer bastante informação prática. Então, esse curso, a gente, mais para frente, ele vai estar no valor de 397. Mas a gente optou por, nesse lançamento, no dia 30, e somente no dia 30, né, para quem for ali já optar por ele, somente no dia 30, a gente está colocando um valor super atraente, super atrativo, assim, quando a gente olha tudo, né? A própria Jane fala, nossa, esse curso ficou, a gente olha para ele, né, como algo que está nascendo, fala assim, ficou super legal. Então, R$ 197. Então, algo que poderia sair, assim, nessa somatória do nosso D aí por 1.310, a gente está colocando somente aí no dia 30, né, por 197. Mais para frente, esse valor vai ser o 1.310? Pode ser que não, mas não vai ser, eu posso garantir para vocês que não vai ser 197. Aí sim a gente vai praticar um outro valor. Então, gostaria que, assim, algo especial que a gente está fazendo nesse momento, que várias empresas estão buscando novas formas de relacionamento, de treinamento, está aí disponível. Basta que, para ter esses 85% de desconto,
entre lá no EAD Plataforma, se inscreva e no dia 30 faça a sua inscrição. E com isso, eu gostaria de dar aí agradecer, né, a todos que participaram dessa Masterclass, que estão com a gente ainda, né, a grande parte desse público, e agradecer a presença de vocês. Caso tenha alguma dúvida que a gente não tenha respondido aqui, né, a gente vai olhar esse chat e vai responder para vocês. Agradeço aí a Jeane por sempre compartilhar de maneira muito generosa os conhecimentos e agradeço a todos vocês que estiveram conosco. Bom trabalho aí e conte com a gente, caso tenha alguma dúvida, vocês receberam o meu e-mail, pode entrar em contato. Tudo bem? É isso. Obrigado, Jeane. Obrigado a todos. Esperamos encontrar vocês mais à frente. E, pessoal, eu coloquei algumas respostas para vocês aí no chat. Então, aquilo que eu não consegui falar aí ao vivo, eu escrevi no chat para vocês, tá bom? E eu também agradeço, né? Espero encontrar vocês lá no momento aí de MA, de MP, de manutenção da qualidade, porque a gente tem todos aí. E aí a gente vai se falando. Tudo bem, Jeane. Vou desligando por aqui. Um grande abraço a todos. Até logo.